Fala galerinha, tudo bom com vocês, gente? É um prazer estar aí ministrando essa aula, mesmo que à distância, tá? Vamos continuar por aqui que no final vai dar tudo certo, beleza? Hoje, na nossa videoaula, a gente vai ver, vamos estudar sobre as reformas protestantes ou reformas religiosas, ok? Dando continuidade aí no teu assunto, é o teu segundo cadernão, né? Teu segundo bimestre. Espero que vocês continuem estudando, tá? E vai dar pra gente aprender aqui por essas videoaulas que eu preparei para vocês, beleza? Vamos ver aqui o nosso slide então, tá? Bom, na aula de hoje vamos tratar, né, como vocês viram, da reforma e da reforma e da contra-reforma, beleza? Esse é o nosso objetivo nesse primeiro conteúdo, certo? E na primeira aula a gente vai tratar sobre o contexto histórico antes das reformas acontecerem, tá? E os primeiros reformadores. Próxima videoaula a gente dá continuidade, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo, vamos pensar um pouco a respeito das religiões hoje, tá? Esse é um momento muito importante para a história, tá? A Reforma Protestante, porque ela vai inaugurar um novo mundo, um novo tempo para as religiões. Então vamos pensar hoje, na atualidade, galera, a respeito disso. Olha só comigo, imagina que a gente pergunte em uma sala de aula qual a religião de cada aluno, né? Digamos que temos 30 alunos na sala e desses 30 alunos a gente recebe 4 tipos de respostas, tá? Sobre 4 tipos de religião. Vamos usar aqui, olha aqui no slide comigo, vamos usar esse gráfico aqui para exemplificar, beleza? Olha só, aqui na divisão da pizza, né, da roda, nós temos essa parte aqui em verde, sendo alunos que se disseram católicos. Aqui nessa fatia nós temos os alunos evangélicos, aqui os espíritas e aqui umbandistas, beleza? Então nós temos 4 tipos de segmentos religiosos aí respondidos numa sala de 30 alunos. Agora, eu quero que tu perceba o seguinte, ó. Tu percebeu a diversidade de religião que surge com essas respostas dentro de uma mesma sala de aula, né? São várias religiões que vão surgir. Por que isso é tão comum? A gente enxerga isso com uma visão comum, como cotidiano, né? Como normal, simples. Todo mundo pode ser, né, de uma religião diferente, tudo bem. Isso só se deve hoje graças à democracia em que a gente vive, certo? E isso faz que exista o quê? Tolerâncias religiosas. Apesar de que muitas vezes essa tolerância ela não é de fato praticada, né? Tem alguns tipos de religiões que são um pouco mais intolerantes e as pessoas acabam sendo guiadas por essas religiões e não aceitando as diferenças, né? As diferentes religiões que nós temos aí, como aqui no exemplo. Não é verdade? Vocês devem saber disso. Porém, hoje, o aluno pode levantar a mão, né, conforme a sua família o iniciou em uma religião e dizer: eu sou um bandista, eu sou evangélico, sou católico, espírita, tanto faz. E várias outras, né? Porém, eu quero que tu entenda que no final da Idade Média, galera, início da Idade Moderna, essa liberdade de culto, de aceitação, de crença não existia. Como a gente já sabe, durante a Idade Média, a hegemonia da Igreja Católica ela não permitia qualquer outro tipo de crença a não ser a cristã católica, né? Apostólica romana. É diferente da Igreja Católica, por exemplo, do Oriente, que aí a gente vai chamar de Igreja Ortodoxa, que é uma outra coisa, beleza? Devido a essa hegemonia católica, naquele período não se podia, não se tinha essa tolerância religiosa como a gente imagina, né? Então vamos ver aqui, o que vai mudar, o que vai historicamente causar essa mudança na hegemonia, né? No controle total da Igreja Católica do mundo ocidental, sobretudo na Europa. O que vai transformar isso? Gente, são exatamente as reformas protestantes, tá? Ou reformas religiosas. É isso que a gente vai procurar entender aqui, como é que esse mundo vai mudar, né? Olha só, para entender a gente tem que entender primeiro o conceito de reforma, né? Reforma expressa uma ideia de mudança, né? Foi exatamente isso que aconteceu quando começaram a surgir lá na Europa Ocidental essas várias e diversas religiões, embora todas elas fossem cristãs, né?
as reformas protestantes ou reformas religiosas, elas serão sobretudo formações de religiões cristãs, porém diferentes da católicas, né? Da católica, perdão. Então vamos entender aqui o contexto histórico em que isso vai acontecer, né? Vamos contextualizar. No século XVI, né, ou seja, no século XVI, a Igreja Católica teve seu poder político contestado, tá? No momento em que várias mudanças sociais, econômicas e culturais ocorriam na Europa. Professor, que mudanças são essas? A gente andou já estudando algumas delas no primeiro bimestre. Vamos dar uma olhada. A gente está falando aí de um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então é transição. Queda da Idade Média, aquela, né? Aquela idade que a gente entende ali, ela vai ser principalmente modificada, aquele período, né, da história, pelo movimento que? Renascentista, que nós estudamos agora há pouco, né? Nos meses passados. Tu lembras disso, né, meu aluno, minha aluna? Espero que sim, beleza? Então, nós vamos ter com essa queda da Idade Média e início da Idade Moderna, o renascimento comercial, o renascimento urbano, não é isso? É quando os feudos, o sistema feudal, aquele mundo feudal, ele começa a declinar. E aí surge novamente, né, o fortalecimento das cidades cheias de pessoas, não é isso? O desenvolvimento, mais uma vez, o fortalecimento do comércio e de um grupo social que agora surge, ganhando cada vez mais força e presença na sociedade europeia, que é a burguesia, não é isso? Nós temos então aqui esse contexto aí de surgimento, né, em que as reformas religiosas vão acontecer, exatamente nesse meio aí de acontecimentos históricos, tá? Aí, como eu te falei, ó, o renascimento cultural ele vai ser um fator muito importante para que ocorra essa reforma religiosa. Sobretudo porque, lembra comigo, os renascentistas eles não criticavam em vários aspectos, né? O renascimento artístico, né? O renascimento científico, não é isso? Que criticava os dogmas baseados somente na religião, né? No aspecto espiritual, baseado na crença católica, em que se a igreja dissesse que a Terra era o centro do universo, seria verdade. Quando a ciência já, né, ali nos primórdios, já começa a criticar, exatamente nesse período do Renascimento. Começa a criticar, não, tá errado. Através da minha observação intelectual, racional e com o uso de medidas agora de instrumentos científicos, eu posso contestar essa realidade católica. E isso tudo, gente, vai fazer o quê? Mudar a mentalidade do homem, transformar, né, a realidade do homem medieval, né, para essa mentalidade renascentista. É de uma forma geral? Não. Mas alguns homens da Igreja Católica serão influenciados também. Sobretudo por quê? Porque eles são donos da leitura, eles sabem ler, né? Muitos são professores das universidades católicas, são padres, doutores em teologia. Então são pessoas instruídas, né, intelectualmente. E essas ideias renascentistas vão cair para eles e vão começar a influenciá-los. Deu para entender por que é nesse contexto que vão acontecer as reformas. Mas, William, o que tem a ver os homens da igreja? Porque são eles, os homens da igreja católica, que vão promover as mudanças, que vão criticar a própria igreja católica. Beleza? Além disso, o crescimento da burguesia e o surgimento dos estados-nação, o que é isso, William? É o absolutismo, é o poder do rei se centralizando, já que agora não vai mais ter aquela fragmentação política na Idade Média, e agora vão começar a surgir os estados-nações, que nós já estudamos, inclusive, né? O absolutismo francês, a monarquia absolutista na Inglaterra, tudo isso. Isso vai fazer com que os monarcas acabem agora tentando diminuir o poder da Igreja Católica também. E eles vão o quê? Influenciar, apoiar essas novas religiões que estão surgindo. Então a burguesia e o rei absolutista têm interesse na crítica ou na quebra de toda essa hegemonia da Igreja Católica. Beleza? Vamos lá. Então, para começar, a reforma mais importante que será feita vai ser a reforma luterana, feita por Martinho Lutero. Porém, a gente não vai estudar ele ainda agora nessa aula. A gente está tentando entender o contexto e o conceito de reforma, tá? Olha lá. A reforma luterana foi um movimento de caráter religioso surgido na Alemanha na segunda década do século XVI, tá? Liderado por Martinho Lutero, esse movimento criticava várias ações da Igreja Católica, propôs novos caminhos para o cristianismo. O que leva então as causas, o que leva a ocorrer
as críticas contra a Igreja Católica. Quais são as causas que vão levar esse homem, por exemplo, como Lutero, que era professor e teólogo da Igreja Católica, a criticá-la, né? No contexto da Idade Média, gente, do início da Idade Moderna, a igreja tinha muito poder, como tu já sabe, muito dinheiro. Os homens da igreja viviam muito bem, né? Em relação à grande maioria da população da Europa. Então, o luxo da igreja, quando ela própria pregava a pobreza, né? Isso foi um motivo de muita revolta por alguns homens já da Igreja Católica, de criticarem. Poxa, a gente prega a pobreza, mas os bispos, né, os cardeais, o Papa, vive nós, padres mesmo, vivemos num alto nível de padrão de luxo, não nos falta nada. Enquanto a gente continua a explorar, né, os fiéis católicos a pagarem o dízimo, enquanto eles próprios não têm o que comer. Então isso foi uma coisa que começou a mexer com alguns reformadores, como a gente vai chamar esses padres aí da Igreja Católica aqui, que vão começar a criticar, tá? Vão promover essas reformas, são os reformadores. Além disso, Lutero, por exemplo, vai criticar a usura. O que é a usura? Usura era algo feito pelos primeiros burgueses nas cidades renascentistas da Itália, por exemplo. Tá? Em Florença, muitos burgueses praticavam a usura. Professor, o que é isso? É muito simples. Aqui no teu slide está dizendo que é empréstimo a juros. Exatamente. É você emprestar dinheiro, por exemplo, a 10%. Isso para a Igreja Católica é usura. E usura é um pecado para a Igreja Católica. Logo, um católico não poderia praticar usura, senão ele poderia responder espiritualmente. E vocês sabem muito bem o que significa responder espiritualmente. Sobretudo quando a gente lembra dos tribunais inquisitoriais. Não é verdade? Ele poderia receber ele poderia ser vítima de um processo, né, pela Igreja Católica. Lembrem-se disso, certo? Então, a Igreja Católica odiava isso. E quem lucrava com a usura? A burguesia. Gente, a usura nada mais é do que os bancos fazem hoje, né? A burguesia hoje atual, donas de proprietárias de banco, a grande burguesia financeira, faz isso. Empresta dinheiro a juros. Todo mundo sabe disso, né? Hoje não é mais pecado. Quer dizer, pode até ser, mas não é julgado por morte. A simonia, que era a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. O que é isso, professor? A Igreja Católica vendia, por exemplo, uma lasca de madeira dizendo que foi a madeira da cruz onde Jesus foi crucificado. É verdade? Não, não era verdade. A igreja não detinha. Ou seja, um pedaço de crânio de São Tomás ou São José, de grandes, né, apóstolos da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha lá os seus pedaços de ossos, né, e a pessoa poderia pagar para tocar na relíquia sagrada de um santo. Aquilo ali provocaria uma mudança, né, uma salvação absurda na vida da pessoa. Só que ela teria que pagar um preço, e o preço não era barato. Então essa venda de relíquias era algo muito criticado, né, porque isso, na verdade, não condizia com a realidade, era tudo uma farsa para arrecadar dinheiro para a Igreja Católica, certo? A venda de indulgências. O que é indulgência, professor? É o perdão eterno. É como se estivesse comprando um pedacinho do céu antes de tu morrer. E não era barato. A indulgência talvez fosse a coisa mais cara e mais lucrativa para a Igreja Católica, né? A pessoa estava próxima a morrer e estava com medo do seu destino, se iria para o céu, para o inferno, para o purgatório. E a salvação estava em dúvida, né? Porque foi uma pessoa que fez muito pecado em vida, naquele ideal católico, né, da época. E aí chegava a igreja com sua salvação. Olha, nós temos aqui uma indulgência e tal, né? É um testamento aqui escrito e carimbado pelo Papa que você compra e vai estar garantindo que você está indo para o céu. Deu para entender, né? Então, essa venda de indulgências também vai ser muito criticada por esses reformadores, que era uma forma de obter lucro à Igreja Católica e enganar seus fiéis, não é verdade? E o mais importante foi a tradução da Bíblia para as línguas locais, tá? E a divulgação a partir da prensa de Gutenberg. O que é isso, professor? O renascimento cultural ele vai trazer, por exemplo, o surgimento das primeiras prensas. O que é isso? É como se fosse a impressora da época, onde a gente faz os livros, não é isso? Isso foi fundamental para o espalhamento das ideias renascentistas e a crítica à Igreja Católica, ao domínio do conhecimento. Eu lembro que eu falei para vocês que durante a Idade Média o conhecimento ele era o quê? Recluso, guardado, né? Controlado pela Igreja Católica.
A maioria dos europeus, né, na Idade Média, não sabiam ler ou escrever. Então os homens da igreja dominavam esse tipo de conhecimento. E isso traz o quê? Poder sobre a população. A imprensa de Gutenberg, né, que foi a primeira prensa criada no mundo, Gutenberg foi o nome do criador, ela vai começar a imprimir livros em grande número e em grande velocidade. Antes os livros eram escritos pelos monges copistas da Igreja Católica. Então era muito caro ter um livro e ficava recluso na igreja. Agora não, qualquer burguês com poder aquisitivo, qualquer nobre com poder aquisitivo, poderia comprar um livro impresso. Né? E isso vai ser o quê? Popularizando o conhecimento. Agora a pergunta, qual foi o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg? Me diz aí, qual foi? A Bíblia, lógico, né? É uma nova forma revolucionária de publicação das ideias, mas a primeira ideia publicada foi exatamente a Bíblia, beleza? Galera, vamos lá entender aqui os primeiros reformadores. Os mais importantes serão as principais religiões, na verdade, mais importantes serão 3, que a gente vai ver na aula seguinte. Mas antes dela, nós tivemos aqui o John Wycliffe, tá? Ó, século XIV, o cara já estava ali criticando a Igreja Católica, na Baixa Idade Média, né? E o John Hus, também no século XIV para o XV, já criticava a Igreja Católica por esses motivos que a gente aprendeu aqui agora. Vamos entender rapidamente o que eles fizeram. John Wycliffe foi inglês, teólogo, ou seja, homem da Igreja Católica, professor da Bíblia, né? Estudioso da Bíblia, um teólogo. Denunciou a riqueza da igreja, a falta de instruções dos padres. Olha só, os padres às vezes os cargos eram ocupados pela venda de cargos eclesiásticos, que a gente viu lá, e não pelo merecimento do estudo da palavra, né? Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Por que traduziu, professor? Galera, antes a Bíblia só era escrita em latim. O latim era uma língua dominada somente pelos homens da igreja. Logo, ninguém conseguia acessar a palavra, a Bíblia, pois ele tinha que passar primeiro por um padre, por um homem da igreja. Isso é a dominação do tal do conhecimento, né, que eu estou te falando. Quando tu traduz uma Bíblia dessa para o inglês, tu populariza a palavra. E a pessoa que tiver condições de obter um livro desse traduzido, ela própria vai ter uma própria interpretação da Bíblia pessoal dela, e não mais uma colocada pela igreja dentro da sua cabeça. Tu consegue perceber como é diferente agora, né? Wycliffe foi preso, acusado de heresia, que a gente já sabe o que é, pelo Tribunal Eclesiástico, a Santa Inquisição, na verdade. John Hus, teólogo tcheco, né, em Praga, região da Boêmia, e brilhante orador, era um advogado praticamente na época, né? Ele também traduziu a Bíblia para a língua dele e atacava nas suas falas, sobretudo, a corrupção e o luxo do alto clero, os bispos, sacerdotes, né? Hus foi excomungado, ou seja, expulso da igreja, e preso e depois queimado vivo, ou seja, Santa Inquisição no cara, não foi? Foi para tal da fogueira santa, o auto de fé que a gente já estudou, e o cara foi para lá, né? Foi mais uma vítima. Criticou a igreja, né? Levou o farelo. Gente, próxima aula a gente vê sobre Martinho Lutero, João Calvino e a Igreja Anglicana de Henrique VIII. Beijo, até a próxima. E ó, vão estudar, hein? Não parou, vocês não estão de férias, tá? Tem que estudar, todo mundo. Forte abraço, tchau, beijo.